Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo mais importante desse canal. Depois de eu gravar aquele vídeo falando sobre ser mulher imigrante, graças a uma amiga em comum, né, as amigas maravilhosas que a gente tem aí, né, Dini, acabei cruzando com o caminho da Márcia. E a Márcia é uma maravilhosa que faz parte da Revibra, e vocês já vão entender o que é a Revibra. Fizemos uma reunião no Zoom e a Márcia conseguiu entrar em contato com o Marcos Viana, que é o presidente da Fundação Tenda aqui da Holanda, que ajuda as pessoas também que estão em situação de vulnerabilidade por aqui. E também com a Bianca, uma mãe de Aya que passou por esse processo. E o objetivo desse vídeo, na verdade, não é contar somente qual é a situação das mulheres. O objetivo desse vídeo, prevenção, né? O que as mulheres podem fazer para se prevenir de não entrar numa situação dessas, de perder o filho, ou onde procurar ajuda quando você estiver sofrendo violência doméstica aqui na Europa. Agradeço muito Márcia, Marcos e Bianca por terem participado. É uma honra ter tido vocês falando sobre tudo isso aqui nesse canal. E foi uma reunião de mais de uma hora, como vocês devem imaginar, tem muito conteúdo relevante. Então eu dividi essa nossa conversa em 3 partes. Essa primeira parte a gente conversa sobre como são os processos. E na segunda e terceira parte vamos falar como você, mulher, pode se prevenir, pode buscar ajuda e o que fazer para não entrar numa situação assim. Muito obrigada por ter conversado comigo, por ter me escolhido para falar sobre isso. E sejam bem-vindos a esse vídeo que é de extrema importância para todas as mulheres. Como todo mundo, vocês se apresentar para todo mundo saber quem são vocês, né, e onde vocês estão e o que vocês fazem para a comunidade brasileira, principalmente as mulheres. Prazer, meu nome é Márcia Barato, eu sou doutora em ciência política, moro em Munique, na Alemanha, e sou coordenadora de pesquisa da Revibra, né, a Rede Europeia de Apoio às Vítimas Brasileiras de Violência Doméstica. E hoje estou aqui a convite da Juliana para falar sobre uma campanha que a Revibra tem, feita especialmente para mães migrantes, sobre a Convenção 28 de Haia, e também para falar sobre essa questão delicada da violência doméstica e como é que as mães e as mulheres brasileiras migrantes podem se precaver ou podem agir caso seja necessário aqui no contexto da Holanda. Juliana, te agradeço muito pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Marcos Viana, né? Sou residente da Holanda há 24 anos. Eu sou casado com a Andréia, pai da Arissa, da Ariana e da Annelisa. Sou avô do Adam, que vai completar 1 ano em julho. E a convite das meninas, eu estou aqui participando para trocar um pouco as experiências, compartilhar as dificuldades que a gente tem num tema tão importante que, de fato, precisa ser tratado para se enfrentar de forma mais efetiva a questão inequívoca, inegável, vulnerabilidade do imigrante, especificamente as mulheres que são vítimas de violência doméstica, apesar de que se considera também que violência doméstica se aplica também ao homem, também se aplica à criança, enfim, mas a ênfase, eu estou à disposição de vocês para trocar as experiências que tivemos com esses 24 anos de Holanda. Muito obrigada. Olha, tenho muito que agradecer a vocês dois por estar participando desse vídeo. E então vamos chegar ao maior número de mulheres possíveis para a gente conseguir cada vez diminuir mais essa coisa horrível que é as mulheres perderem seus filhos, ou não terem para onde ir, ou terem que continuar, ou acharem que tem que continuar numa situação de violência porque não tem para onde ir, né? A gente sabe que a violência doméstica é um problema mundial, ela atinge mulheres no mundo todo, né? Tem recortes importantes de raça, classe social, o fato dela ser ou não migrante, mas é um problema que toda e qualquer mulher pode enfrentar, algumas com mais gravidades, outras com menos, mas é algo que atinge a todas aquelas que são identificadas como mulheres. E qual que é a especialidade do contexto da mulher imigrante? Desde os anos 90, a gente tem um novo fluxo migratório em que as mulheres passaram, se não a ser 50%, até a maioria do fluxo de pessoas que migra. Essas mulheres geralmente saem do que a gente chama de sul global, né, América Latina, África,
a Ásia, né, com exceção da Austrália, e vão para o chamado norte global, né, a América do Norte ou a Europa. A maior parte dessas imigrantes chega sem o domínio da língua, não tem uma qualificação para o mercado de trabalho muito extensa e chega então para ocupar vagas de trabalho que são consideradas, né, chamadas vagas menos remuneradas ou consideradas indesejáveis para a população local. Então, essa mulher migrante ela vai enfrentar os seguintes desafios. Primeiro, da língua. Segundo, que ela vai entrar geralmente no mercado de trabalho que paga menos, que para o tipo de atividade que ela vai exercer vai ter menos regulação, menos direitos trabalhistas, e isso vai deixar essa mulher imigrante trabalhadora numa posição de vulnerabilidade. Somado a isso, ainda tem, né, a questão da vulnerabilidade pela composição familiar, né, gente? Os dados oficiais estão aí, isso também é verdade para a Holanda. Mais de 77% das mulheres que relataram terem sofrido violência na Holanda sofreram essa violência dentro de casa. Então, a mulher migrante, ela está nessa dupla condição. Ela tem um mercado de trabalho, um espaço público que é hostil a ela por ser migrante, e ela ainda vai enfrentar, como qualquer outra mulher, o fato do lar também ser um ambiente muitas vezes hostil e onde acontece a violência doméstica. Em relação às mulheres nacionais, a gente sabe que as mulheres migrantes sofrem mais violência em casa, mas também mais violência na rua. E quando se soma tudo isso ao fato de elas terem uma renda menor ou terem dificuldade até mesmo de acessar o mercado de trabalho e não dominar a língua, essas mulheres demoram mais para procurar ajuda quando elas são vítimas de violência doméstica. Sim, meu nome é Bianca, eu sou uma das cofundadoras do Mães de Haia, que é um grupo, né, que tem lidado com a Convenção de Haia, com as mães, é um suporte para essas mães. E isso veio da minha situação, né, que eu passei por um processo de Haia. Durante esse período eu acabei me envolvendo com a situação, até pela falta de informação, e acabei encontrando outras mães em situações parecidas, e hoje o grupo serve para informar e também servir de auxílio para essas mães que se descobrem sequestradoras de crianças, né, porque ainda assim grande parte retorna para o Brasil sem esse conhecimento. Então a gente está tentando conscientizar as mulheres migrantes de que isso existe, de que o retorno tem que ser organizado, enfim, é isso. Muito obrigada, Bianca, por estar falando com a gente, por contar a sua história, que com certeza vai ajudar muitas mulheres que podem não estar passando, mais um dia venham a passar. E eu acho que, como eu estava dizendo, a prevenção é a melhor forma, né, de ajudar. Com certeza, com certeza. E aí, então, né, já vamos introduzir na questão de Haia. A questão racial torna ainda a questão das mães migrantes trabalhadoras mais grave, porque isso significa que muitas dessas mães vão enfrentar discriminação não só da sociedade, mas sobretudo dos serviços públicos quando elas procurarem ajuda. As diversas dificuldades que as mulheres migrantes enfrentam, elas vão ser diferenciadas. E aí, nesse rolo todo, a busca pela informação, né, ou ter acesso à informação de qualidade, é algo que também fica difícil para muitas dessas mães, para muitas dessas mulheres. E quando elas tomam uma decisão sem ter acesso pleno à informação, elas acabam penalizadas por isso. Né? A Bianca vai poder falar mais para a gente, mas a situação da AIA 28 é exatamente essa. São mulheres brasileiras, né? O foco da nossa campanha está com as mulheres brasileiras, mas isso acontece com toda e qualquer mulher imigrante, mãe que venha a residir na Europa. Vem para a Europa, trazem seus filhos ou têm seus filhos aqui, são as responsáveis pelos cuidados primários. O que isso significa, né? É a mãe que vigia 24 horas por dia, dá banho, alimento, educa, ensina a falar, está lá disponível emocionalmente, fisicamente para o crescimento da criança. Ela tem um problema com o relacionamento, o visto dela, geralmente, de residência, é precário, ela não tem acesso ao mercado de trabalho, mas ela tem que cuidar dessa criança. Muitas dessas mães também sofrem violência doméstica. O que ela pensa? Poxa, estou num lugar onde eu não tenho rede de suporte, eu não tenho família, eu falo mal a língua ou eu falo pouco, meu acesso ao mercado de trabalho está difícil, eu não vou ter como me sustentar aqui, nem sustentar essa criança.
eu tô sofrendo violência doméstica. É todo um dia o 7-1. Vou pegar meu filho e vou voltar ao Brasil. Isso que para essa mãe é uma questão de migração, assim como ela teve a liberdade para vir e enfrentar todas as dificuldades, voltar também seria normal, né? Só que, infelizmente, não é. Existe uma regulação internacional, né, chamada Convenção 28 de Haia, que diz o seguinte: toda criança e adolescente tem o direito de residir no país onde o pai e a mãe concordem que seja a residência dessa criança. Então, por exemplo, para esse exemplo que a gente vai trabalhar hoje, da mãe brasileira, saiu do Brasil, teve seu filho aqui, está nessa situação difícil migratória do mercado de trabalho, da violência doméstica, e ela volta ao Brasil, se ela não faz esse retorno com autorização por escrita do pai, para que a criança possa residir no Brasil, ela vai ser processada. Vai ser processada em duas esferas. Na esfera civil, para que a criança volte imediatamente para o país de origem, e no contexto europeu, ela também vai poder sofrer uma denúncia penal pelo sequestro internacional de crianças. Os processos, no geral, eram muito mais morosos há uns anos atrás, né? Inclusive, tem casos que ficaram no judiciário aqui mais de 9 anos. A criança acaba tendo uma vida aqui, né? A própria mãe também constitui uma vida no Brasil, ainda que um pouco limitada. Muitas dessas mães nesses processos têm proibições de sair da cidade que residem, só podem sair da cidade com autorização judicial, acabam ficando impedidas com isso, inclusive acaba atrapalhando, de certa maneira, o profissional, né? É um processo desgastante. Hoje os processos estão mais rápidos. Os últimos 2 anos, eles têm sido um pouco mais rápidos. Inclusive, não sei até que ponto isso pode ser bom, porque muitas vezes eles deixam de fazer os laudos com as crianças, né? Eles costumam, para saber avaliar, né, um laudo psicossocial, saber como a criança está nesse momento, hoje eles não têm feito muito. E eu acho que isso acaba sendo uma pena, porque é bom saber como que a criança está nesse meio, se ela tá bem, se ela tá... Não questão não é nem estar adaptada, né? Mas como é a relação dela, tanto com a mãe como com o pai, que acaba ficando no país estrangeiro. Mas, no geral, os processos são mais rápidos. Hoje tem processos que duram meses e a criança acaba retornando. Ainda que, dependendo da situação, as crianças podem, inclusive, voltar logo no início do processo. Isso depende muito da situação do juiz, do que é apresentado, né, das provas, como a Márcia falou. Porque se eles veem que a criança deve voltar, ela pode voltar de imediato, sim. Aí não tem laudo, não tem nada, né? Mas o que a gente vê acontecendo é pouco, assim. É mais se eles veem que existe um risco imediato para essa criança, no sentido de nem escutar a outra parte, né? E, Bianca, esses processos, geralmente, eles custam caro para a mãe. Por exemplo, se ela acaba perdendo a criança, ela tem que continuar pagando e tem... Sim. Você tem, aqui no Brasil, a gente tem a opção de usar a Defensoria Pública, né? A Defensoria da União pode fazer esse auxílio, né? Essa ponte. Mas é um processo caro, sim. E além de ser um processo caro, é um processo que não é direito de família, como muita gente confunde. Não é um processo de guarda. Então, assim, existem inclusive poucos advogados que, de fato, têm experiência nesses casos. E, obviamente, por terem poucos advogados com experiência, são processos custosos. E se você imaginar que essa mãe veio recém de um país, normalmente ela vem sem estrutura também para o Brasil. Então, você vem e você, de repente, está envolvida num processo que já vai envolver uma outra dívida, uma nova dívida. Eu, particularmente, demorei 2 anos para pagar meu processo, mas tem mães que, enfim, o processo já acabou e continuam pagando. Tem mães que perderam e continuam pagando. E se a criança volta para o exterior, se ela decidir voltar também, é um novo custo, porque é um novo processo para poder ter direito a ver a criança. É uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve. São gastos e gastos. Vocês me permitem eu assinalar esse ponto da discussão? Por favor, Marcos. Quando se fala dos custos do processo e do processo em si, esse é um dos fatores que eu tenho anotado, não só nessa questão, mas na maioria das vezes, é quando alguém se vê diante do grande desafio, dos altos custos de um processo e das consequências, do tempo que ele pode levar, das restrições que podem ser impostas, normalmente as pessoas costumam ceder por dizer: esse caminho para mim é muito longo e doloroso, portanto, então eu recuo, cedo, me submeto a qualquer exigência, a qualquer chantagem, a qualquer pressão, em função de não querer se expor a esse tipo de situação. Quando a gente escuta que alguém teve que passar 2 anos para pagar os custos de um processo
que ela enfrentou a triste realidade que existem muitos advogados que não são preparados, não têm experiência no assunto. As pessoas dizem assim, poxa, então eu quero lançar aqui já de cara uma pergunta, uma questão que é muito importante, porque eu acho que o objetivo do vídeo vai ser informar as pessoas da realidade para evitar que elas caiam Sim. eu diria, nesse ciclo, certo? Fechado, que praticamente a ideia que se tem é que ele não se pode sair dele. A pergunta é se existe no movimento das mães de Aia, se existe alguma proposta para que se forme conferências, até mesmo sediadas aqui, né? Falando de Haia, né? Nós estamos falando da capital administrativa da Holanda, conferências onde possamos convidar as pessoas que têm sido os protagonizadores dessas discussões e dessas decisões, para ver propostas de revisão de decisões, para que a vulnerabilidade não acabe aumentando quando a justiça entra em cena, porque o objetivo seria o contrário. Quando a justiça entra, é para que as pessoas que estão vulneráveis sejam realmente poupadas, que elas recebam justiça. E é o contrário. E essa situação que você está narrando é realmente triste. Tem gente que está pagando até hoje valores que poderiam ser aplicados na educação da criança, no crescimento da criança. Com tudo isso a gente poderia propor, eu quero já lançar de cara aqui um desafio para vocês, para que a gente possa fazer conferência mesmo, chamar essas pessoas, colocar essas mães em volta para ouvir o que se propõe. O que me chamou a atenção aí foi o fato de que as pessoas confundem que isso seria da vara de família. E, na realidade, o assunto é tratado como subtração de menores, você é considerada como uma raptora, um crime considerado hediondo. A gente tem, assim, né, reforçando aí o que a Bianca disse, a gente tem essa mãe que é responsável por cuidar do dia a dia da criança. Muitas vezes tem a situação de violência doméstica, o pai já saiu de casa, já vê a criança uma vez por mês, se vê, o que essa mãe pensa? Poxa, sou eu que cuido, então é óbvio que eu posso mudar. E não é óbvio. Esse que é o problema, né? A Convenção 28 de Haia estabelece que essa mudança não pode ser feita sem o acordo do outro pai. Ou, né, o acordo da outra pessoa que é responsável pela criança. E, claro, manter a mãe com a criança no país também pode ser uma medida de vingança, né? A gente tem que lembrar que no contexto europeu não existe vinculação entre pagar a pensão para a criança e ter direito de visita, né? E não pagar a pensão aqui não é um crime como é no Brasil. Então, às vezes, você pode disputar no judiciário 2 ou 3 anos até ser estabelecido o valor de pensão para o seu filho, mas você não pode voltar com o seu filho para o Brasil enquanto você não faz esse acordo da residência. Então, o processo interno aqui também ele é muito duro, também ele é muito rígido. Marcos, né, eu te agradeço pelo desafio. A Revibra tem feito reunião com as mães em vários países da Europa, né, principalmente antes da pandemia. Agora a gente está aqui no debate online e sim, a gente tem, né, junto com as mães de Haia, a gente quer levar esse debate sim para as organizações oficiais, marcar uma reunião com a CEDAW, né, que é o órgão da ONU responsável pelos direitos das mulheres. Nós vamos ser ouvidas no Parlamento Europeu, né, a gente espera contar com as mães de Haia lá para falar dessa perspectiva. E a própria Haia, né, a própria Convenção 28 de Haia, a cada 2 anos existe a reunião e a gente tem sim essa intenção de fazer a inscrição das organizações da sociedade civil e contar para esses profissionais do direito qual que é o lado dessas mães que hoje estão sendo consideradas sequestradoras, mas só fazem a opção do retorno porque bem cuidar do seu filho em território europeu, no território do país onde ela deveria conseguir autorização para morar, não é uma opção. Ou até porque não tinham outra escolha em fatos que não aparecem como evidências processuais. Exemplo número 1, a violência psicológica, que não traz nenhuma mancha roxa no corpo, mas marca profundamente uma alma, faz com que a pessoa se sinta totalmente inútil, acuada. Então, todas essas coisas, até que se chegue, até que se expresse isso, para que um juiz possa entender, todas as consequências vieram anteriormente. Então, eu agradeço por saber que vocês estão aí já caminhando nesse sentido, a gente se coloca à disposição para poder reforçar
e abonar a atitude de vocês. A outra Será um proposta prazer. tem a ver também com o espírito dessa live aqui, que é informar também no outro âmbito prático, né? Aí a nossa conversa seria com as mães de AIA mesmo, as mães experientes e as mães inexperientes. As mães talvez que nem sonham. Vou colocar aqui a Juliana como essa figura que até diz assim, poxa vida, não aconteceu comigo, mas pode acontecer comigo. Eu espero que jamais aconteça, mas de fato, se a gente conseguir colocar essas pessoas juntas e começar a dar para elas informações, dicas, aí eu respondo até mesmo qual é o trabalho que eu me proponho a fazer todas as vezes que sou acionado. Eu me proponho a estar junto para que para que a pessoa que pediu ajuda sinta-se acompanhada, sinta-se um pouco mais segura. Segundo, para que quem está chamando essa pessoa na conversa e cobrando dela atitudes dentro da lei, descubra que ela não pode facilmente abusar e burlar a lei, porque tem mais gente que sabe. E, em terceiro lugar, que essa pessoa seja orientada diretamente por quem entende o sistema, como eu e a Juliana e a Márcia conversávamos antes de começarmos a nossa live aqui, sobre os detalhes culturais, linguísticos, que a gente pode dar dicas para essas pessoas, dizendo: aconteça o que acontecer, exploda os seus nervos, mas não demonstre isso em determinado momento, por enquanto, até que nós consigamos explicar. Ou então tem alguém do lado que possa mais do que traduzir a situação. Porque essa história de traduzir do pé da letra pode dar até outra interpretação, mas que as pessoas traduzam a alma da pessoa, saber o estado que ela está, a condição que ela se sente. Ela se sente literalmente uma pessoa sem valor, uma pessoa completamente quebrada. E o que vai sair de uma pessoa assim, né? Então, a minha terceira proposta seria nesse âmbito. Mas, olha, a Márcia citou uma questão aí, também na nossa conversa, falando sobre a questão racial. Até a nossa maneira de ser e aparentar pode trazer uma ideia preconcebida. Alguém que tenha o cabelo todo penteadinho, todo certinho, esteja composto com a sua maquiagem, a sua expressão fixa, talvez seja mais ouvido por pessoas que são frias. Mas uma pessoa que chegou e alguém diz para ele: olha, você vai perder seu filho. A primeira coisa que ela faz é levar a mão nos cabelos e fazer assim: meu Deus! E aí ela se esvoaça toda e se insistirem, ela é perigoso ela tentar desabotoar para se aliviar, né? Eu me lembro das comparações que às vezes faço para pessoas, vou fazer uma coisa aqui, uma comparação bem radical, né? Os enterros na Holanda, cerimônias fúnebres, as quais eu participei de muitas, e as cerimônias fúnebres ocorridas no Brasil ou nos países latinos. Vejam as manifestações e expressões das pessoas e vejam as expressões aqui. Aqui, às vezes, quase que se não ouve o choro. Já no nosso contexto, se ouve os berros, os escândalos. Sim. Tem pessoas que são capazes de rolar no chão. E isso seria tido por uma pessoa que estivesse tratando um caso como nós estamos aqui, relacionado à criança, seria tido como o quê? Louca desequilibrada. Então, eu gosto de dar esses exemplos simples e eu acho que aí entra o princípio que se mistura com a discriminação racial, se mistura com um monte de coisas. Então, é muito importante esclarecer isso. Dar dicas, às vezes, porque às vezes precisa de estratégia, já que não vencemos a barreira ainda, né? Sim. Precisa de estratégias. Como a gente falava antes, né? Todo caso vai ter suas peculiaridades, essa discriminação anti-imigrante, essa discriminação racial. Infelizmente, ela marca, sim, a forma como a comunidade brasileira é atendida no exterior. E aí, nesse sentido, trabalho de campo, de organizações como a do Marcos, como as Mães de Aia, são essencial porque vão dar esses caminhos das pedras. Então, se a gente vai pensar lá na nossa última parte da conversa de hoje, é uma dica: mulher brasileira que está no exterior, converse com essa comunidade, procure ajuda entre os seus.